Muitas vezes eu acreditava que a vitória estava do lado de fora. E como atleta, já cheguei a praticar 3 modalidades de uma vez só. Minha vida era baseada nas metas, nos resultados, na superação, na performance. Eu amava a sensação de vencer, de evoluir, de conquistar aquilo que muitos não conseguiam. Mas por trás de um atleta forte, determinada, disciplinada, tinha uma mulher travando a guerra silenciosa dentro da sua mente e dentro do seu coração. Eu venho admitir algo que muitos atletas não admitem. O maior adversário não está na pista, não está no ringue, não está na competição. O maior adversário mora dentro de nós. E por trás de toda essa busca por resultado, tinha pensamentos intrusivos, inseguranças, medos, comparações constantes. Quando alguém tinha um desempenho melhor que o meu, eu me sentia diminuída. Quando eu ganhava, meu ego era inflamado, era alimentado. Oh, como era bom! Mas quando eu perdia, eu me destruía por dentro. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me definia pelo que eu fazia. Eu me definia pelos meus resultados, pelas conquistas, e sem perceber, eu fui construindo altares para aquilo que devia ser apenas uma ferramenta. Afinal, nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas como templo. E essas medalhas viraram validação, os troféus foram virando ali identidade, as conquistas viraram ídolos, a performance ocupou um lugar que pertencia somente a Deus. Eu não percebia, meu coração estava preso. Porque quando nós fazemos de algo a fonte do nosso valor, isso se torna um altar, é idolatria. E Deus começou a confrontar meu coração, Ele me mostrou que eu estava buscando nas vitórias o que só Ele podia me dar. Eu buscava na aprovação, eu buscava em reconhecimento, eu buscava sentir que eu tinha um valor, eu buscava preencher vazio que nenhuma medalha conseguia preencher. Jesus me fez uma pergunta. Chay, quem é você quando ninguém está te aplaudindo? E isso atravessou minha alma. Porque eu sabia quem eu era quando eu estava vencendo. Mas eu não sabia quem eu era quando eu falhava. Eu sabia quem eu era quando eu recebia elogios, mas eu não sabia quem eu era quando ninguém me via. Eu sabia quem eu era lá no pódio, mas eu não sabia quem eu era aos pés da cruz. E Jesus começa essa obra dentro de mim, de cura, de libertação, de alinhamento, porque as planilhas elas falam do seu corpo, do seu rendimento. Os treinadores vão falar assim, da vida de performance. Eles ensinam a competir, eles preparam você para as provas. Mas Jesus falava da minha alma, Jesus me ensinava a permanecer, Jesus me preparava não só para uma prova, mas para a eternidade. E Ele começou a revelar feridas dentro de mim, escondidas atrás dessa disciplina, os traumas escondidos atrás da produtividade, medos escondidos atrás da alta performance, porque muitas vezes a obsessão por vencer não nasce da força, ela nasce de uma dor. Ela nasce da necessidade de provar alguma coisa, nasce da tentativa de compensar feridas que nunca foram tratadas. Eu percebi que eu estava correndo não apenas atrás de metas, eu estava correndo de mim mesma. Jesus me mostrou que o propósito da minha vida não era performar, era permanecer. Não estava no que eu fazia, estava em quem eu era nele. E em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Eu pensava equilíbrio, porque os extremos são perigosos. O ego inflamado diz, quando você ganha, né? Eu sou melhor, mas lá do outro lado tem uma autoestima destruída. Eu não sou nada. Mas Jesus, ele nos leva para esse equilíbrio de verdade. Nem soberba, nem autodesprezo, mas uma identidade, uma filiação, uma segurança. Em 1 Coríntios 9, 27 diz, mas esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Paulo entendia o que muitos atletas eles esquecem. O homem interior, ele precisa ser treinado. A alma, ela precisa ser governada. Um caráter, ele precisa ser fortalecido, porque não adianta vencer por fora e perder por dentro. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a própria alma. Antes de formar atletas fortes, Deus vai formar sim o nosso caráter. Caráter para treinar, mesmo sem vontade, caráter para continuar depois da derrota, para permanecer humilde após uma vitória. Um caráter para não se distrair com a pressão externa, para vencer sem se exaltar. Caráter de perder sem se destruir. Quando ele colocou lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não basta terminar uma corrida. É preciso guardar a fé. Não basta alcançar metas, é preciso permanecer em Cristo. E eu aprendi também que nesse caminho a gente vai continuar amando esporte. A gente vai continuar treinando, correndo, buscando sim uma evolução. Mas agora as conquistas não vão ocupar mais o trono. A alta pertence somente a Jesus, esse altar. Se eu vencer, ele continua sendo meu pai. Se eu perder, ele continua sendo meu pai. Se eu bater recordes, ele continua sendo meu pai. Se eu falhar, ele continua sendo meu pai. Porque a maior vitória da minha vida não foi e nunca será uma medalha, e sim descer no altar onde eu havia colocado a mim mesmo. Foi abandonar a idolatria da performance, foi entregar meus medos, minha insegurança, meus pensamentos ocultos nos pés da cruz. E é ali que eu encontrei a verdadeira liberdade. Hoje eu posso dizer, Jesus não me amou apenas por ser um atleta melhor. Ele me ama porque eu sou tua filha. E quando a identidade está em Cristo, a performance ela deixa de ser prisão, ela passa a ser apenas uma ferramenta. Porque o maior desafio de um atleta nunca foi vencer do lado de fora. O maior desafio sempre foi governar o homem que tem dentro de nós. Que Deus abençoe sua vida.